Eu lembro que teve um jogador do Santos, se não me engano, acho que foi o Ângelo ou o Marcos Leonardo, que deu uma declaração no primeiro momento falando que ele não queria sair do Santos e que o clube estava disposto a vendê-lo porque precisava de dinheiro. Não Aí sei é ao certo. diferente. Então, é isso que também me incomoda, e aí, mais uma vez, eu bato na tecla do amadorismo do futebol brasileiro. Vocês acham que os clubes aí do Brasil, que saem vendendo seus principais atletas ou principais promessas, a maioria não queria ficar com esses jogadores, mas por conta de questões financeiras não tem como e acaba abrindo mão? Eu não acho tenho que dúvida disso. em muitos casos Eu não sim. tenho dúvida disso. E aí vende a preço de banana, aí pega esse dinheiro para pagar uma outra conta, e aí acaba contratando o jogador que já está em final de carreira para dar uma reforçada no elenco. Então falta esse planejamento. Em algumas das negociações com as nossas principais joias, os empresários influenciam o atleta e o clube. Outras, o clube pega e influencia o empresário para procurar o clube e vender logo aquela desgraça. Mas fato é, até que ponto vale você, atleta, sair de um time onde você é titular para ir para uma grande potência da Europa sabendo que você não vai jogar? Tá ligado? Exatamente. E até que ponto vale você, por exemplo, o Marcos Leonardo da vida, o próprio Bento, goleiro, ir para o futebol da Arábia emergente e ser esquecido lá se você está jogando aqui no futebol brasileiro e você tem a oportunidade de crescer aqui dentro, porque quer queira ou quer não, existe uma vitrine grande aqui dentro do futebol brasileiro. Não sei até quando, mas existe. Então são questões que eu faço para mim mesmo que envolve muito esse lado da convocação da nossa seleção, envolve muito o lado da falta de jogadores que estão aparecendo, porque tem muita atleta espalhado pelo Brasil aí que a gente nem sabe quem que é, do nada aparece na nossa seleção, e muitos jogadores que eram tidos como joias aqui não dão certo na Europa e volta como um fracasso pro futebol brasileiro e não aparecem mais. Pedrinho, que estava no Corinthians, foi pro Benfica, não deu certo. Marcos Leonardo, saiu do Benfica, foi pro mundo árabe. Os nossos principais atletas estão batendo e voltando, isso me incomoda. Falta um pouco de boa vontade, eu acho, de segurar esses caras aqui pros times que têm estrutura. Não é porque tem que ter um pouco de marra também, né? Sim. Não, pô, esse jogador é meu, eu quero ser o melhor aqui no Brasil. Isso é bom pro nosso campeonato, pro nosso produto. E pra mim, é bom pro atleta que vai jogar, vai ter uma posição de titular. É bom pro clube que tem um atleta de ponta e pro campeonato, que vai ter bons jogadores aqui dentro. Uma coisa é você surgir num Corinthians que no momento tá devendo 2,5 bilhões, tá passando por um momento complicado. É claro que você vai vender o Wesley pra Arábia por não sei quantos milhões, porque é importante, você precisa de grana, você tá meio que desesperado. Beleza, preciso fazer novas contratações, preciso vender esse menino e contratar outros 2, é uma coisa. Agora, você é um Palmeiras, você é um Flamengo, você é um Botafogo, você é um time bem estruturado, dá pra segurar. Sim. Dá pra fazer uma força a mais. Eu acho isso importante, eu concordo com você nisso. Pra mim, o Palmeiras poderia ter segurado mais o Estevam. E ó, em relação ao que ela falou do Wesley, é uma informação, tá? Eu lembro que na semana passada, anota aí, Belmonte, você que gosta do Corinthians, na semana passada a gente falava sobre o Wesley aqui, eu critiquei o jogador do Corinthians. Eu falei aqui, inclusive no programa, que o Wesley tinha que demonstrar mais vontade, que tinha tirado, inclusive, as fotos da rede social do Corinthians, vestindo a camisa do Corinthians, e me procuraram e disseram o seguinte, que o Wesley está se sentindo incomodado com a postura ofensiva da diretoria, ofensiva no sentido de ataque, de vender o cara a todo custo. Então você imagina, você tá dentro de um clube, certo? Aí você tá tendo oportunidade, do nada, você começa a escutar que o clube precisa vender você. Não, ó, a gente tem que vender o Wesley, a gente tem que buscar proposta, a gente tem que fazer com que o empresário se mexa, a gente tem que conseguir o dinheiro em cima desse jogador. Entendi. Aí você pensa, imagina a cabeça do atleta, você fala assim, pô, se eu entrar em campo aqui, tô dando meu sangue, se eu entrar em campo aqui e me machucar, o que vai acontecer de mim? Os caras estão querendo me vender, vão me deixar de escanteio? Até que ponto o clube está passando confiança para o atleta? Do tipo, ó, você vai permanecer aqui. A gente só vai vender você com uma proposta muito boa. O que está sendo ventilado dentro do Corinthians é o Wesley precisa ser vendido. Imagina a cabeça do atleta. Sim. Pô, vou me colocar em qualquer buraco aí. Entendeu? Então, o Wesley ficou incomodado com isso. E aí, nesse caso, eu entendo. Porque, mais uma vez, amadorismo e falta de planejamento da diretoria do Corinthians. Você não pode sair falando a todo instante que você quer vender o jogador, sendo que o jogador hoje é um dos principais atletas da equipe do Corinthians. O cara não vai dar 100%, o cara não vai entrar em dividida. Exato. Falta feeling, humanidade também, porque querendo ou não, você tá lidando com pessoas ali, gente. Não é só peças num jogo de botão, não é isso. A gente tá falando de homens, meninos que estão saindo da base e tudo mais. O Corinthians tá errando muito, né, ultimamente, nessa fase de contratar e vender atleta. E aí você puxa, né, meses atrás, o Augusto Melo não escondeu pra ninguém isso. Ele falou numa entrevista. Ele falou numa entrevista, ele falou, bom... falta noção, né? Falta senso. A gente precisa vender no meio do ano,
E o Wesley é o jogador que a gente não vai se recusar a segurar. Ele É um falou amadorismo assim, não vai- absurdo. não- Aí chega uma proposta, por exemplo, no time de terceiro escalão do futebol da Grécia, que um investidor da Arábia comprou o clube, os caras fazem a proposta e eles liberam o Wesley. Aí você vê um moleque novo, com potencial, indo para um time meia-boca, porque o Corinthians está necessitado de vender o jogador. E aí sempre vai para cima de quem? Do jogador, o BO. Sim. E às vezes o BO não está no jogador, está na incompetência da diretoria do Corinthians.